Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A tentativa de assassinato do passado fim de semana ao candidato presidencial americano Donald Trump obviamente marca a agenda mundial. Claro que as tensões na justiça em Portugal, nomeadamente com aquilo que tem sido a exposição do Ministério Público à opinião da sociedade e dos políticos, é relevante. Claro que as 60 medidas para acelerar a economia portuguesa merecem a nossa atenção, mas o ataque ao candidato presidencial americano é de tal forma marcante que merece já, por parte do FBI, uma investigação rápida. Eu disse FBI, acho isso muito estranho. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Porquê é que eu acho muito estranho? Quero saber que FBI é que vai investigar. Se é o mesmo FBI que permitiu a Hillary Clinton limpar o seu computador de milhares de e-mails, apesar de uma ordem judicial. Se é o mesmo FBI que, por exemplo, andou a esconder o computador e toda a investigação ao computador de Hunter Biden, o filho do atual presidente dos Estados Unidos. Ou se é o mesmo FBI que investigou a interferência russa no apoio à candidatura de Donald Trump em 2016 só para encontrar uma mão cheia de nada. Ou então, se é o mesmo FBI que teve que investigar dois agentes que, usando e-mails oficiais do FBI, diziam Donald Trump tem que perder por 100 milhões a 0. Pois temos que saber que a FBI é que vai investigar este atentado. Por outro lado, deste lado do continente, Durão Barroso comentou de facto o atentado, dizendo que, claro, não se deve fazer, mas dizendo que foi uma ironia que Donald Trump, apoiante da segunda emenda que permite o porte de armas nos Estados Unidos, seja precisamente vítima de alguém que utiliza as mesmas armas que Trump permite que se tenha de acordo com a Constituição. Ironia, dizia Durão Barroso. Bom, Dr. Durão Barroso, ironia é ser escolhido pelos portugueses como primeiro-ministro e depois deixar-nos trocando por um cargo qualquer à frente da Comissão Europeia. Ironia é, por exemplo, quando era presidente da Comissão Europeia, ver o Brexit a acontecer e depois de não conseguir impedir a saída do Reino Unido, ir para o Goldman Sachs explicar como é que se faz o Brexit. Ou ironia é ter sido o mestre de cerimónias nos Açores para uma invasão ilegal do Iraque, dizendo que íamos encontrar armas de destruição maciça. E quando apanhámos Saddam, nem sequer uma fisga ele tinha na mão. Isso é que é ironia. Acho eu que não percebo nada disto. E o nosso convidado de hoje é alguém que, com toda a certeza, não estaria à espera de falar deste tema inicial, porque não era nada o tópico para a nossa conversa. Luís Arcângelo, boa noite, obrigado por estares aqui connosco uma vez mais. E é, de facto, inultrapassável comentarmos o que aconteceu nesta ação de campanha do Donald Trump. Qual foi a tua leitura inicial? E permite-me quase como é que se chega até aqui. Boa noite, João. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui a falar novamente na Curiacos TV. No programa Isto é o Povo a Falar. De facto, é um tópico inescapável e acho interessante a palavra ironia que tu referiste há bocado. Eu acho que quando existe um atentado à vida de um candidato ou a qualquer outra pessoa, não há necessidade de estar a elencar recursos estilísticos ou o que quer que seja.
É um tema muito gravoso que não pede que se fale sobre ironias ou o que quer que seja. Portanto, já foi apurado efetivamente quem é que fez o atentado. A pessoa que fez o atentado foi abatida na altura. Há muitas outras coisas que ainda ficam por apurar, nomeadamente como é que é possível os serviços secretos permitirem que uma pessoa aceda a um telhado a meros 150 metros de onde está a falar um candidato presidencial, ainda por cima, nos Estados Unidos da América, como tu já referiste, e sem ironias, sem nada, porque não é para aqui chamado, efetivamente existe um acesso mais facilitado a armas, e normalmente os serviços secretos dos Estados Unidos da América são conhecidos por serem meticulosos na preparação deste tipo de eventos. De resto, ainda bem que efetivamente não houve consequências mais gravosas para Donald Trump ou para quem quer que seja, e para mim este tipo de relativização que se faz de um atentado à vida de uma qualquer pessoa, não tem nada a ver se é um candidato político ou não, é muito gravoso e é um sinal dos tempos que decorrem, da polarização dos tempos que decorrem, e acho que realmente temos que olhar para a nossa consciência e pensar se um opositor político é alguém com quem, só por ter uma diferença de opinião, é alguém contra quem nós devemos brincar quando acontece um atentado à vida de... E não é só Durão Barroso, eu tenho visto constantemente na internet comentários de democratas e pessoas que nem sequer são americanas a relativizar este gravíssimo acontecimento. Pronto, acho que é isso. Eu acho que, inclusive, alguém, um influencer, seja lá o que isso é, nas redes sociais portuguesas, diz que a única coisa que se perdeu foi sangue de porco. Pronto, lá está, é a tal relativização e brincar com valores morais superiores que eu não consigo compreender. Olha, mas, Arcângelo, como é que nós chegamos até aqui? E deixa-me dizer uma coisa, eu sou de facto um acérrimo defensor da liberdade de expressão, e a liberdade de expressão significa que a pessoa, o outro, é livre de dizer a maior pataquada da forma como ele quiser, relativamente a mim, mesmo que eu não concorde. Mas, obviamente, também há limites às coisas que são ditas, e daí o Código Penal e o Direito Civil ter criado uma série de mecanismos que não limitam a minha liberdade de expressão, mas obviamente colocam em causa se aquilo que eu estou a dizer, primeiro, se é verdade, segundo, se não estou a incentivar, de facto, a que algo pior aconteça. Há 2 semanas atrás, Joe Biden disse que os americanos tinham que começar a ter Trump como um alvo, tal e qual, o bullseye. Ok. Sim, é verdade. Claro que essas questões mais técnicas de quais é que são as restrições que existem à expressão, aí não é tanto a liberdade de expressão, é mais uma pessoa não poder acusar outra falsamente do que é que seja, ou incentivar a violência contra outras pessoas. Isso são questões legais, técnicas, que certamente não serei eu que poderei esclarecer. Mas tanto a utilização de expressões como o bullseye que tu dizes, como, no geral, a maneira como a política, não só nos Estados Unidos da América, está neste momento polarizada, é de certa forma um convite a este tipo de acontecimento. Aconteceu contra Donald Trump, mas poderia perfeitamente ter acontecido contra Joe Biden, ou contra, por exemplo, se em vez de ser Joe Biden a concorrer fosse Hillary Clinton, poderia ter acontecido na mesma. Ou seja, eu não mas acho... não está a acontecer só nos Estados Unidos. Não. Aconteceu também na Eslováquia e creio que tenha sido também na Dinamarca, sim. E há uns anos também aconteceu no Japão. Tem acontecido cada vez mais frequentemente este tipo de atentados e pronto, é um sinal dos tempos onde nós estamos, radicalizados e polarizados, tanto do lado da direita como do lado da esquerda. Como é que achas que se chega até aqui? A descrença nas instituições democráticas, descrença na democracia, descontentamento com o status quo e o aproveitamento político deste tipo de acontecimentos
que acontece uma escalada. Nós vemos essa escalada acontecer na última década, onde cada vez mais se demoniza o adversário, os oponentes políticos, as ideias que as pessoas têm, este é extremista, aquele é extremista, este é radical, aquele é radical. E é natural quando nós ouvimos dizer que outra pessoa tem opiniões radicais que querem eliminar as minhas liberdades e que me querem condicionar a mim, as pessoas começam a ganhar um certo ódio. E nós vemos isso. Eu não era vivo nessa altura, mas os meus pais dizem que quando eles tinham a minha idade, que havia diálogo político e as pessoas faziam oposição, mas os amigos deles não ficavam chateados com eles, não ficavam com ódio por saberem quem é que eles votaram ou por saber quais é que eram as ideias que eles detinham. No entanto, eu vejo... Nem éramos desamigados, por assim dizer. Exatamente. Já tive situações com pessoas que pessoalmente, por saberem que eu era, por exemplo, liberal, deixaram de me falar ou ficaram mesmo chateadas comigo, e as coisas que eu defendia não eram certamente extremistas de forma absolutamente nenhuma, e só por mera oposição preferiram cortar relações. Eu acho isso muito triste. Até porque quando nós não permitimos o diálogo, o debate de ideias, é quando precisamente surgem os radicalismos. Quando nós estamos numa bolha, numa câmara de eco, é que nós começamos a achar que é cada vez mais justificável atentar contra a vida de um candidato da oposição. É um absurdo. Olha, olhando também para aquilo que foi a postura de comunicação social, redes sociais, algumas plataformas de redes sociais na última década e não só, em que, por exemplo, o Twitter pré-Elon Musk e o próprio Facebook constantemente censuravam as opiniões de candidatos, neste caso candidatos republicanos, e não achas que isso provoca ainda mais um extremar de posições? Ou seja, quando tu sentes que já nem falar podes? Sim. Até porque isso motiva um movimento oposto. Todas as ações têm reações. Quando meios mais afetos à esquerda, como a CNN, etc., meios de comunicação social, não permitem que se expressem opiniões republicanas, é natural que as opiniões republicanas tenham que refugiar, por exemplo, na Fox News, que já não vai tentar fazer cater, digamos assim, aos democratas, vai só especializar-se nas opiniões republicanas. Então o que nós ficamos é com meios de comunicação sociais cada vez mais afastados do centro, cada vez mais radicalizados, cada vez a falar... só de uma visão dos acontecimentos. Exatamente. E isso aconteceu neste caso concreto. Quando isto aconteceu, eu fui ver, fui investigar mais sobre o que é que tinha acontecido, sobre o atentado, e alguns meios de comunicação não escreviam atentado contra a vida de Donald Trump, escreviam coisas do género tiros ouvidos durante o discurso de Donald Trump. Serviços secretos retiram Donald Trump depois de só ouvir barulhos em palco. Quer dizer... Washington Post. Houve literalmente derrame de sangue. Não havia qualquer... dúvida. Seria sempre um atentado à vida. Há uma vítima, há uma pessoa que morreu, creio que um antigo chefe dos bombeiros, um homem de meia idade, que morreu fruto de um tiro falhado, obviamente, no alvo do que seria Donald Trump, mas que acertou em quem estava atrás. E ainda bem que tu tocas nesse ponto, porque por ser uma situação tão gravosa e que implica um candidato presidencial, nós esquecemos que efetivamente houve um homicídio. E aconteceu. E é isto que a violência política fomenta. Não só a violência contra candidatos específicos, como contra pessoas inocentes. Isto é de tal forma que, e já vamos mudar de tema, eu só quero que as pessoas de facto sintam como têm que ter cuidado com a comunicação social e devem de facto procurar pensar pela sua própria cabeça e filtrar as coisas como elas são. Eu assisti a um apresentador de um programa no Brasil, estava muito chocado porque
o criminoso tinha sido assassinado. O criminoso não é assassinado, o criminoso é abatido para não, exatamente, para não continuar a fazer aquilo que estava a fazer. Obviamente que podíamos levar isto para outras questões, como se isto é a alavanca que vai fazer com que Trump ganhe as eleições ou não. Por mim, eu não falo sobre isso, não me parece que esteja dentro daquilo que é uma verdadeira postura ética por parte de um jornalista, mas eu gostava de saber se, com todas estas questões que Donald Trump sempre teve com o FBI, com os serviços secretos, recordo que o FBI invadiu Mar-a-Lago ou entrou em Mar-a-Lago por causa de uns documentos quaisquer, nós podemos, de facto, estar descansados que a investigação vai ser uma investigação imparcial? Eu não sei, eu não gosto de especular contra esse tipo de instituições, seja o FBI, seja... Acho que é algo que me ultrapassa, até porque, mais uma vez, eu tenho receio que críticas a este tipo de instituições fomentem ainda mais radicalismo, neste caso, no campo oposto, ou seja... se os republicanos ficarem, se fomentar teorias da conspiração ou o que quer que seja contra as investigações, pode fomentar a violência no campo oposto e certamente não serei eu a comentar sobre isso. Mas eu estou a fazer esta pergunta até porque serve de perfeito bypass ao que vamos falar a seguir. Porque se não se comenta a investigação que o FBI possa ou não fazer ao atentado a Trump, então porque é que os políticos estão todos preocupados com o Ministério Público em Portugal? Ok, era o outro ponto da agenda muito importante tocar, o Ministério Público, e que vai completamente de encontro àquilo que eu tinha dito há bocado. A desacreditação e o desprestígio das instituições públicas e democráticas. O que eu tenho a dizer sobre a questão do Ministério Público é que é, sem dúvida, um órgão democrático essencial que deve ser protegido e respeitado, e o que é diferente de se poder discutir a maneira como um processo é conduzido. Eu acho que existe uma distinção muito grande a fazer neste caso, que é a forma e o conteúdo, ou seja, críticas formais e críticas materiais. Uma coisa é nós querermos repensar a maneira de atuação do Ministério Público, que eu não acho que seja apropriada. Acho que o Ministério Público é uma instituição muito importante de proteção do Estado de Direito. Outra coisa é nós avaliarmos a maneira como processos específicos, por exemplo, o processo de António Costa e a Operação Influencer, são conduzidos. O facto de um processo ser mal conduzido implica que as equipas que o conduzem podem ser incompetentes. Não quer dizer que o Ministério Público, num todo, deva ser repensado e a sua forma de atuação deva ser repensada. Porque depois existe aproveitamento também de alguns políticos de tentarem condicionar a opinião pública para que esta seja adversa ao Ministério Público e que este tenha que condicionar a sua atuação não investigando certos campos políticos para não terem represálias. Essa é que é a questão. Claro que sim. É os políticos. Aqui a questão não é o Ministério Público e toda a vertente que o Ministério Público tem, a abrangência que o Ministério Público tem. Aqui o Aqui del Rei é quando os políticos são investigados. Mas eu, de facto, gostava de saber se os políticos são diferentes de qualquer outro cidadão, não é? Claro que não, não é? Segundo o Estado de Direito, não poderão ser diferentes de qualquer outro cidadão. Tem que se fazer a ressalva que isso é tanto para o mais como para o menos. Ou seja, quando existe abuso de poderes, por exemplo, fazendo escutas durante uma quantidade inapropriada de anos, ou, claro que nós também temos que fazer a ressalva que uma coisa é propor uma escuta, outra coisa é um juiz aprovar essa escuta, ou seja, existe também separação de poder nesse poder. E é essencial. E não pode ser tudo imputado à investigação. Exatamente. E Luís, só para mencionar a questão das escutas, porque de facto 4 anos parece muito tempo, mas a ressalva é que ao longo desses 4 anos
não sei se de 3 em 3 meses, de 6 em 6, tinha que haver a aprovação de um juiz, ou seja, aquilo não era o Ministério Público que continuava a escutar a seu belo prazer, e mais, a manutenção das escutas, ou seja, se aquilo que materialmente saía das escutas, se era destruído ou não, também é um juiz que olha para aquilo e toma essa decisão. De alguma forma, parece que o Ministério Público, de facto, tem uma série de filtros que o permite investigar em autonomia e ter alguém que o supervisiona sem ser os investigados. Claro. Claro, há outras coisas que pessoas com mais conhecimento sobre processos judiciais consideram que os processos possam não ter sido tão bem conduzidos assim, em certos prazos que não foram respeitados na entrega das provas aos juízes e introdução de novas provas fora dos veículos corretos. Ou seja, onde é que eu quero chegar com isso? Efetivamente podem ter havido erros processuais. E os erros processuais é a parte que deve ser escrutinada do Ministério Público. Okay. O que não deve ser alterado é a forma de atuação do mesmo, de forma a condicionar a sua atuação quando se fala de políticos. Luís, mas não sentes que estes políticos e desculpem a expressão, estas virgens ofendidas com o Ministério Público, se fosse o Luís Arcângelo ou o João Nuno Pinto, achas que tinha havido um abaixo-assinado dos 50, não sei quê, que depois 100? Achas mesmo, diz-me? Não acho. Acho que também observamos um bocadinho de corporativismo dos dois lados. Tanto de um campo mais político tenta abafar a atuação do Ministério Público, como já referimos, tanto também da parte do Ministério Público com tentar abafar algumas críticas, se calhar legítimas, feitas, lá está, aos processos específicos e não à forma, à maneira como ele está concebido em si. Outra coisa que eu também queria ressalvar é que outra coisa que pode ser criticada na forma como como atuou a Procuradora-Geral da República e a Procuradoria no geral, é, por exemplo, a falta de transparência e falhas na comunicação. O facto de não querermos condicionar os processos não quer dizer que não seja importante haver transparência. Até porque essa transparência que se pede a qualquer instituição pública abafa, por exemplo, teorias da conspiração e retira legitimidade, por exemplo, a este tipo de manifesto dos 50 mais 50, que se calhar tentam abrigar-se de algumas generalidades e escondem-se um bocadinho na ambiguidade para condicionar a opinião pública e, portanto, a atuação do Ministério Público. Portanto, transparência é muito importante para combater isso. Por outro lado, e porque nós acreditamos, porque é assim que acreditamos, por exemplo, quando o povo expressa a sua vontade através do voto, se nós olharmos para os níveis de confiança do povo, apesar do descalabro da nossa justiça, o povo tem mais confiança na justiça do que nos políticos. É natural. Quer dizer, é natural. É natural e digo mais. E acho que em qualquer sociedade saudável, qualquer sociedade democrática saudável, assim o deve ser. Nós devemos ter... se nós não confiarmos na nossa justiça, mal seria. Aí não estava assegurado o Estado de Direito. Agora, a desconfiança nos políticos também é saudável. Porque os políticos é que devem ser escrutinados. A sua atuação deve ser extra-escrutinada em praça pública e a opinião pública deve estar muito direcionada à sua atuação. Mas não achas que, na realidade, nos últimos tempos, tens tido demasiados processos que visam políticos, que mesmo alguns deles sem terem transitado ainda em julgado, pelo menos levantam-nos os poucos cabelos, por exemplo, que eu tenho, ficam em pé, quando sei que no gabinete, mesmo ao lado do Primeiro-Ministro, o chefe de gabinete dele tem lá dinheiro, ou que o padrinho de casamento, ou o melhor amigo também, ou então que António Costa disse ao Galamba, ou ela ou nós, em relação à CEO da TAP, não é? Parece que algumas coisas
mesmo não transitando em julgado, dão-nos informação de como é que é conduzida a nossa política. Certamente que não prestigia os lugares políticos ocupados por essas pessoas, António Costa, Galamba, etc. Claro que ter um melhor amigo e um chefe de secretário de gabinete como arguído, por exemplo, desta operação, não abona a seu favor, e tanto não abona a seu favor que vejamos uma coisa. Foi António Costa que se demitiu quando soube a notícia da investigação. O Ministério Público não tem a capacidade de provocar de forma direta a demissão de um Primeiro-Ministro. E vejamos outra coisa. António Costa achou que era desprestigiante para o cargo do Primeiro-Ministro este estar não é sobre a investigação. No entanto, já não acha desprestigiante ser Presidente da Comissão Europeia. Isto é que é uma ironia. Não é? Não é? Portanto, afinal não... Barroso, isto é que é uma ironia. Com isto podemos usar recursos estilísticos sem dúvida nenhuma. Exatamente. Portanto, quer dizer, ou António Costa se precipitou quando leu aquele famoso parágrafo a apresentar a sua demissão, ou não sabia qual é que era a extensão da investigação e das provas que o Ministério Público teriam reunidos, então ficou com medo, ou então quis sair de um lugar de destaque para que a investigação possa ser feita de uma forma, se calhar, um bocadinho menos pública. E agora tenho que te dar razão quanto à transparência do Ministério Público por causa das teorias de conspiração. Ou então, porque ele não estava à espera de uma maioria absoluta e estava convencidíssimo que ia ter o seu percurso normal, à la Barroso, para a presidência da Comissão Europeia, sei lá, pode eventualmente, como é que eu posso sair disto, não é? Efetivamente. O timing é absolutamente, calhou, uma coisa fantástica. Quer dizer, ele estava no final do seu ciclo político, portanto ele efetivamente ia ter que arranjar... Ciclo político, mas ainda tinha mais 4 anos à frente do país, não é? Com uma maioria absoluta, ou pelo menos à frente daquele governo. Muito bem. Mas seria importante então, de facto, que estas tensões na justiça fossem sanadas. Sim, e especificamente aumentando a transparência e a capacidade de comunicação da Procuradoria-Geral da República, mas também atacando todas as pessoas que fazem todos os políticos que fazem aproveitamento destas tensões para tentar diminuir a confiança pública no Ministério Público e, por outro lado, condicioná-lo a não os investigar. Exatamente. A eles ou qualquer outra pessoa. Isso é absolutamente contra o Estado de Direito. Sim, porque depois temos outras coisas, os tutti-frutis e tal, que envolvem os dois principais partidos, em trocas de juntas de freguesia e não sei claro quantos. Que sim, portanto, claro que sim. Lá está. Olha, entretanto, no início deste mês, creio eu, o Governo apresentou 60 medidas para acelerar a economia em Portugal. Aquilo que se tem ouvido é que, quando se fala em 60, nós precisávamos era 2 ou 3 mais específicas, mas, obviamente, quais são as principais medidas que tu vistes nestas propostas do Governo que podem, de facto, ajudar e, neste caso, especificamente, os jovens, não é? Ok. É assim, se 60 medidas, efetivamente eu li-as todas por alto, não dei a mesma atenção a todas. Acho que, efetivamente, as grandes medidas económicas, e uma delas eu não tenho a certeza se está incluída nestas 60, são a passagem da taxa de IRC para 15% para multinacionais e para pequenas e médias empresas, eventualmente 12,5%. E o IRS jovem, que eu não tenho a certeza se está dentro dessas 60 medidas ou não, mas é outra proposta muito importante económica e que vai de encontro a essa pergunta relativamente aos jovens que tu fizeste. Essas são as 2 grandes medidas económicas que estão neste momento a ser colocadas em vigor. E eu quero dizer que, relativamente às outras medidas, na generalidade, são de diminuição de burocracia, facilitação de gestão corrente das empresas, e eu acho que tudo o que seja remover burocracia e que seja facilitar a atuação da iniciativa privada é bem-vindo.
é bem-vindo. Pronto, eu sou abertamente liberal e acredito que o progresso da sociedade e o progresso económico se baseia na iniciativa privada e, portanto, nas empresas e nas pessoas que trabalham nas empresas e nos patrões e nisso. E o Estado, enquanto regulador e fornecendo algumas garantias de segurança aos seus cidadãos, mas deve ser o principal impulsionador deve ser a iniciativa privada. O IRC passando para 15% nas multinacionais e para 12,5% nas pequenas e médias empresas, eu acho que é uma medida muito bem-vinda, já devia ter sido implementada há muito tempo. Nós somos um país pequeno que tem muitas circunstâncias atrativas, nem que não seja pelo facto das pessoas adorarem viver no nosso país, em tudo menos na economia. E não há razão nenhuma para as empresas não estarem todas a abrirem sedes em Portugal. Os seus trabalhadores garantidamente que gostariam de cá estar. Essas empresas multinacionais normalmente pagam melhores salários, oferecem melhores oportunidades de emprego em áreas mais especializadas e, efetivamente, é o que falta em Portugal. É emprego para os engenheiros, emprego sério para os médicos, para as pessoas com altas qualificações. E, portanto, eu acho que estas medidas que sejam liberalizantes do mercado são boas para isso, e numa melhor economia os salários mínimos também são maiores. Portanto, eu acho que é uma... Quer dizer, aqui quando a maré sobe para todos. E em Portugal nem sequer se pode falar de dar borlas aos ricos, porque existem efetivamente poucos ricos em Portugal. Ricos a sério, a valer, como os americanos chamam aos ricos, ou como um suíço chama ao rico, não existe quase nenhum em Portugal. Em Portugal nós chamamos rico a uma pessoa que ganha 2.000 euros por mês. Pode ser uma pessoa que está em melhor posição económica, mais favorecida economicamente do que muitos portugueses, mas não podemos falar de uma pessoa rica nestas circunstâncias. A medida do IRS jovem é outra medida muito importante e que eu acho que tem genuinamente um impacto importante na nossa economia e por várias razões. Primeiro que tudo, há que dizer que é uma medida um bocado pragmática. A razão pela qual se faz até aos 35 anos, eu acho que é uma razão tática. É verdade que é um bocadinho, são medidas diferenciadoras, porque é que uma pessoa com 36 anos há de ser penalizada face a uma pessoa que tem 35 anos. Não acho que seja propriamente justo, mas de forma pragmática o que eu vejo que o Governo pretende fazer é assegurar os jovens na fase onde eles são mais livres, digamos assim, onde eles têm maior propensão para emigrar. Uma pessoa que queira ficar cá até aos 35 anos, um jovem que queira ficar cá até aos 35 anos, porque agora, embora os salários sejam mais baixos, efetivamente são muito mais baixos para pessoas qualificadas em Portugal do que são, por exemplo, numa Alemanha, numa Suíça, numa Holanda, praticamente em todos os países europeus, não é? Infelizmente. Mas uma pessoa que esteja cá com 35 anos cria laços com Portugal importantes que o impedem de emigrar mais tarde. Estou a falar de casa, tem filhos, compra casa. E essas pessoas não vão emigrar aos 36 anos com filhos pequenos. Já vão ficar cá, os filhos se calhar já estão na escola, etc. Eu acho que é uma questão meramente pragmática. Eu posso dizer que, de forma anedótica, eu já falei com amigos meus que repensaram emigrarem. Estamos a falar de 30% dos jovens emigraram, não é? Jovens altamente qualificados, que deixaram de pensar em emigrar porque, uma taxa de IRS até 15%, é verdade, não ganho tanto como no estrangeiro, mas retenho a maior parte do salário que me é pago. Portanto, eu gosto de Portugal. As pessoas gostam de Portugal, querem ficar em Portugal. Claro. E estão dispostas a perder, se calhar, 1.000 euros ou 2.000 euros por mês para ficar em Portugal, mas se calhar não estão dispostas a perder 5 ou 6 mil euros por mês para ficar em Portugal. Aí vamos para outro desafio, porque há bocadinho mencionaste, que é a casa, não é? E continua, de facto, a ser uma das grandes feridas na nossa sociedade, é esta crise na habitação. Nesse pacote de medidas, nessas 60 medidas, há alguma coisa que te dê um bocadinho mais de alento?
Existem a redução, a abolição de 2 impostos para a compra da primeira casa nos jovens, não é? Que é o IMT e o imposto de selo. Numa casa que ronde 250 mil euros, 200 mil euros, que é um preço realístico de uma casa, isto é uma poupança de, se calhar, 10 mil euros. Portanto, é uma poupança, e são 10 mil euros que têm que ser pagos de forma penosa. Acho que não podem ser pagos de forma gradual, tem que ser feito no início do processo. É muito dinheiro. É muito dinheiro, não é? Num jovem, esses 10 mil euros efetivamente são muito dinheiro. Esses 10 mil euros investidos num investimento de baixo risco, num jovem que os meta, por exemplo, que os invista, por exemplo, com 25 anos, esses 10 mil euros quase pagam a reforma desse jovem quando ele tiver 60 anos, 70 anos, com um investimento de baixo risco. Portanto, lá está, mais uma vez é uma questão pragmática. Assegurar que os jovens ficam cá, que criam laços com a terra, com Portugal, não é? Dando-lhes uma borla fiscal. Eu não acho que seja uma borla fiscal, as pessoas só retêm o dinheiro que efetivamente... Sim, mas nesse aspecto os jovens continuam a ficar dependentes de que se construa ou não, porque se não se construir, aí... Eu não li todas as medidas relativamente à habitação, certamente que existirão mais medidas relativamente à habitação, mas claro que sim, deve ser promovido tanto quanto possível a oferta habitacional através, principalmente, da iniciativa privada, porque se estivermos só à espera que o Estado faça casas por preços muito acima do que seriam expectáveis e que as distribuam de forma... através de sorteios ou o que quer que seja, não acredito que seja a maneira mais correta de aumentar o parque habitacional. Portanto, acho que efetivamente se deve baixar tanto quanto possível os impostos das habitações para que haja mais construção, para que os preços sejam mais baixos e os jovens e todas as pessoas consigam aceder às mesmas. Muito bem. E vamos então talvez abordar o que é que, com algumas dessas medidas, o que é que pode ser o futuro dos jovens em Portugal. Porque também passa pelas apostas que são feitas em termos dos setores económicos em Portugal. Portugal continua a ter a monocultura do turismo. O turismo, obviamente, não precisa de mão de obra altamente qualificada. O turismo, eu vejo no Algarve todos os fins de semana, vejo o turismo é assegurado por, às vezes, populações nem sequer são nativas, não tenho nada contra isso, mas, obviamente, se calhar em termos concorrenciais, os salários são diferentes. Nesse aspecto, como é que tu vês o futuro de Portugal com os jovens que temos a sair das nossas universidades? Lá está. Existe um bocadinho a demonização das grandes empresas, não é? O grande privilégio pelas pequenas e microempresas, mas efetivamente são muitas vezes as multinacionais e empresas grandes, uma Google, uma Amazon, etc., que efetivamente vão trazer lugares, postos de trabalho altamente qualificados e pagar os salários atraentes e que trazem uma quantidade de outros benefícios, normalmente estimulam a construção de mais casas, etc., quando fazem aqueles seus parques industriais e comerciais. Os problemas que os jovens têm são os problemas que toda a gente efetivamente tem, mas como os jovens estão a iniciar a sua vida, eles têm que olhar para onde é que eles têm mais oportunidades. Cada vez é mais fácil procurar oportunidades fora de Portugal e quando nós olhamos para uma Alemanha onde o salário médio é altamente mais alto, é muito mais alto do que o português, ou então numa Irlanda ou noutros países que até falam inglês, que a maior parte das pessoas hoje em dia já fala, como é que é possível um jovem dizer assim, não, eu prefiro ficar em Portugal a fazer um trabalho... ter altas qualificações, mas eu prefiro ficar em Portugal, por exemplo, a ser um engenheiro que ganha 1.500 euros por mês, quando esse engenheiro pode procurar emprego, lá está, numa Google na Irlanda, claro, e ganhar 10 mil euros por mês. E eu te garanto que a questão dos idiomas, eu não sei se em menos de 10 anos não vai ser resolvido. Sim, Com a inteligência artificial,
vai ser fácil incorporar o que quer que seja e nós falamos a nossa própria língua e eles eventualmente ouvirão os seus próprios idiomas, não é? Absolutamente. Abrindo ainda mais a fronteira e a capacidade de escolha. Mas isto, Luís, leva-nos a algo que eu tenho ouvido também muitos jovens dizer. Eu não sou obrigado a emigrar porque não tenho condições. Eu também posso querer ficar em Portugal e querer as condições que o meu país, as melhores condições possíveis que o meu país me possa dar. Claro que sim. A questão é precisamente a nossa governação nos dar essas condições. E eu acho que algumas destas medidas vão nesse sentido. São estimulantes, lá está, do investimento privado, do investimento de grandes empresas que pagam bons salários, mais construção e também é importante assegurar que as crianças, por exemplo, têm todas professor. Há outras considerações que não meramente remuneratórias que os jovens têm quando decidem emigrar ou que ficam descontentes, porque lá está. Se as pessoas não querem emigrar e ficam em Portugal e Portugal não lhes oferece condições comparáveis ao resto da Europa, ficam cá, mas ficam descontentes. Isso também não há interesse nenhum em ter uma população profundamente descontente, uma população que não tem interesse em constituir família, uma população que não tem interesse na sua comunidade, que não tem interesse... Pronto, lá está. Voltamos à questão da democracia e das instituições democráticas. Quanto menos laços as pessoas tiverem com o seu país, quanto mais descontentes as pessoas tiverem com o seu país, mais convida radicalismos, mais convida extremismos, mais convida as pessoas a quererem romper com o sistema que não dá resposta às suas perguntas. Portanto, não é só uma questão de reter talento e e impedir a imigração, é dar às pessoas que efetivamente ou não conseguem emigrar, ou não querem emigrar, etc., os nativos, que querem ter uma boa vida em Portugal e querem ser contentes e felizes cá. Eu não falei de todo em impedir a imigração. Nem é possível. Eu mencionei... Estamos no espaço Schengen, claro, na União Europeia, graças a Deus. Mencionei uma realidade que... que foi uma realidade vivida pelos portugueses noutras décadas, onde chegavas à construção civil em países como França ou Alemanha e encontravas muitos portugueses, tal como encontramos outras nacionalidades agora no turismo em Portugal. Eu mencionei o turismo por causa de não ser mão de obra qualificada. E tem que haver diversificação. Claro que há espaço para o turismo e claro que o turismo é importantíssimo e é um contribuidor muito importante para o nosso PIB, mas lá está, quer dizer, toda a gente conhece a expressão de não pôr todos os ovos no mesmo cesto. Então fui o primeiro a sofrer quando foi a pandemia. Claro, aliás, claro. Os países de grande destino turístico sofreram bastante. Olha, Luís, por outro lado, também nós assistimos um pouco por todo o mundo os jovens a ter a olhar para outro tipo de propostas. E não quero dizer se são propostas conservadoras ou nacionalistas, mas pelo menos são propostas que apresentam e têm na linha da frente alguns protestos que os jovens parecem identificar-se. Sim, é natural. O sistema envelheceu juntamente com as pessoas que constituíram esse mesmo sistema. É inevitável. Existem muitos pensionistas, pessoas que em tempos eram consideradas, se calhar, revolucionárias quando quiseram romper com os sistemas de governação daquela altura, sistemas mais autoritários, e quiseram instituir a democracia nos moldes que ela é posta hoje e a quem nós temos que prestar muita gratidão, porque é o que nos permite, por exemplo, estar aqui a falar hoje e dizermos algumas opiniões, se calhar, consideradas um pouco controversas. E ninguém nos entra aqui pelo estúdio. Tal e qual. Mas, por outro lado, houve um investimento falhado, feito, uma decisão tomada há muitos anos atrás, a forma como a segurança social ia ser feita, ou seja, era extremamente dependente da pirâmide populacional continuar, digamos, positiva, não é? Continuar com um vértice pequenino e uma base alargada, que não é o que existe. Exatamente. E, portanto, os jovens também também passam por essa dificuldade. Por um lado, têm que pagar a dívida de maus investimentos que foram feitos no passado,
alguns nem sequer se podem chamar investimentos, foram puros desperdício de dinheiro feitos por governos do passado a pensar no curto prazo e não no longo prazo. Nós também, quando nós vemos que um orçamento de Estado, uma fatia enorme é para pagamento, não para pagamento de dívida, mas para pagamento de juros de dívidas, ou seja, nem tão pouco estamos a abater na dívida, estamos a mandar dinheiro, digamos, ao lixo. Esse dinheiro todo podia estar a ser usado, lá está, para assegurar que essas 40 mil crianças tinham um professor, ou que 1.700.000 pessoas que não têm médico de família o tinham. E porque quer dizer, os jovens ficam um pouco frustrados com esse sistema porque nós efetivamente não tivemos culpa que esses investimentos assim o tivessem feito. Nós não demos legitimidade política às pessoas que tomaram essas decisões. Mas, por exemplo, existem países onde eu vejo que muitos jovens optam a ir, por exemplo, a Inglaterra é um deles, onde eu te garanto que a oferta pública em termos de saúde não chega aos calcanhares da nossa, mas por terem melhores ordenados e por estarem economicamente melhor, têm a possibilidade de escolher no privado melhores opções. Claro, quer dizer, todos estes fatores são... E isto é absolutamente multifatorial. Portanto, todas as coisas são bem-vindas, todas as medidas aqui são bem-vindas. Salários mais altos, impostos mais baixos, melhor educação, melhor saúde, mais habitação, essas são as 5 principais procuras dos jovens, são todas elas absolutamente essenciais e todas elas são, digamos, sinérgicas umas com as outras. Se as pessoas tiverem maior salário, claro que conseguem sustentar algumas faltas de oferta de habitação, alguma falta de oferta de saúde, alguma falta de oferta de educação. Quando há falta de oferta de tudo isso, os salários são baixos, os impostos são altos. Exatamente. Não é? Então aí... o próprio serviço, o próprio Estado e o próprio serviço público não oferece aquilo que é suposto oferecer e colocar diante de todos, para além de assumir a responsabilidade, em Portugal, responsabilidade constitucional de dar esses serviços aos nossos concidadãos. Em jeito de começarmos a terminar, estamos nos últimos 3 minutos do nosso programa, achas que, de alguma forma, Portugal tem que apostar em políticas de incentivo à natalidade, cativar os jovens e os talentos que nós temos e criamos? Porque senão daqui a 10 anos vai ser ainda pior, independentemente das políticas que possam ser definidas no futuro. Absolutamente. Uma coisa que é transversal a todo o mundo, honestamente, tem que se arranjar um novo modelo que implique, que assuma que a população mundial vai diminuir, porque isso é um facto inevitável. Portanto, sempre continuar num modelo que exige um salto positivo de natalidade não é possível. O mundo não comporta as coisas dessa forma. Do ponto de vista biológico, todas as espécies chegam a um certo número de espécimens e começam a voltar para baixo e ficar num ponto de estabilidade. Portanto, mas isso é transversal, não é só em Portugal. Em Portugal, a melhor política de incentivo à natalidade é trazer investimento que permita maiores salários, reduzir os impostos, e uma medida que eu acho que se eu fosse a Primeira-Ministra era a primeira medida que eu implementava, que é, eu acho que uma família não pode pagar impostos, não pode pagar impostos até ter as despesas que tem com os seus filhos todas pagas. Okay. Ou seja, as pessoas têm que ter todas as suas necessidades e as necessidades dos seus filhos asseguradas. Daí é que o Estado... E depois podem contribuir para o Estado, não é? Portanto, se uma criança, e isso aí é uma conta que tem que ser feita por economistas, mas digamos, em média custa 300 euros por mês, e eu sei que custa muito mais, aos pais, então esses 300 euros tinham que sair limpos para os pais primeiro, e só depois disso é que a família pode contribuir para além disso para o resto do Estado. Muito bem. Resta-me agradecer a todos vocês, começando por ti, não é? Obviamente. Obrigado, Luís.
por ter estado aqui connosco. Quero recordar que pode ir até ao YouTube, ao canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar, e subscrever o canal, podendo ter a possibilidade de rever esta e outras conversas. É muito importante também o seu apoio, tanto no Facebook como no Instagram, para que possamos levar algumas das opiniões dos nossos convidados também um pouco mais longe. Já sabe também, se tiver alguma ideia e algum tema que queira ver abordado aqui, envie a sua mensagem. Tentaremos fazer isso mesmo. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Amanhã estamos de volta para mais um programa. Obrigado.